Em um tempo em que Israel era governado por juízes e cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos, havia uma mulher chamada Ana. Ela morava na região montanhosa de Efraim e era esposa de Eucana, um homem piedoso que todos os anos subia com sua família até Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de Israel. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum. E isso doía profundamente em seu coração. Naquela época, ser mãe era considerado um sinal de bênção divina. Uma mulher sem filhos era vista como esquecida por Deus, como se não tivesse valor. Essa dor acompanhava Ana todos os dias, como uma sombra que nunca ia embora. Por fora, ela parecia firme, silenciosa, obediente. Por dentro, seu coração gritava. Ela desejava ser mãe não por inveja, mas porque sentia que Deus havia plantado esse desejo em sua alma. Penina, por sua vez, provocava Ana constantemente. Fazia comentários maldosos, lançava olhares irônicos, exaltava seus próprios filhos como se quisesse esmagar ainda mais o espírito de Ana. E cada palavra de Penina era como uma agulha entrando no coração de Ana, repetidas vezes, sem misericórdia. Mesmo assim, Ana nunca revidava. Ela ficava em silêncio, fria, calada, e orava por dentro, porque sabia que sua luta não era contra Penina, era algo mais profundo. Era uma batalha espiritual, uma dor existencial, uma espera que só Deus podia entender. Muitas vezes, quem olha de fora não vê nada, mas por dentro a alma está em pedaços. E Deus vê. Deus conhece o que ninguém vê. E Ana confiava nisso. Ainda que tudo ao redor parecesse dizer que ela havia sido esquecida, ela continuava orando, continuava esperando, continuava subindo com Eucana todos os anos até Siló. Ela não desistia, mesmo que tudo parecesse igual. E isso é fé. Fé de verdade não é acreditar só quando tudo está indo bem. Fé é continuar mesmo quando Deus parece em silêncio, mesmo quando não há sinal, nem mudança. Ana era essa mulher, simples, sofrida, mas cheia de fé. Eucana era um homem bom. Ele realmente amava Ana e via seu sofrimento. Tentava confortá-la como podia. Dizia coisas como: Ana, por que você chora? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele queria fazer com que ela se sentisse amada. Queria que ela soubesse que seu valor não estava ligado à maternidade. Mas havia uma dor dentro de Ana que nem as palavras mais doces conseguiam curar. Porque às vezes o amor humano não é suficiente para curar certas feridas. Às vezes, nem o carinho de quem está perto alcança o buraco que existe na alma. E com Ana era assim. Ela sabia que Eucana a amava, mas isso não tirava o peso da ausência de um filho. Não diminuía o sentimento de vazio. A esterilidade era como uma cicatriz aberta que nunca fechava. E cada risada das crianças de Penina parecia esfregar sal nessa ferida. E o pior era que isso se repetia ano após ano. Sempre as mesmas cenas, as mesmas provocações, as mesmas lágrimas, derramadas em silêncio. Mas mesmo diante disso tudo, Ana não se afastava de Deus. Ela não se rebelava, não murmurava, ela esperava. E isso ensina algo precioso, porque tem momentos em que a única coisa que podemos fazer é esperar. Esperar com fé, esperar com lágrimas nos olhos, esperar com o coração cansado, mas firme. Ela podia ter desistido, podia ter se fechado,
mas escolheu confiar. E isso fez toda a diferença, porque Deus não se esquece dos que o buscam de todo o coração. Mesmo quando demora, mesmo quando parece não ouvir, Ele está presente. Ana cria nisso. E por isso ela continuava orando, continuava subindo a Siló, continuava esperando o impossível. Porque quem tem fé de verdade sabe que Deus pode agir a qualquer momento. E quando Ele age, tudo muda. Essa é a força de uma alma quebrantada. Essa é a força de uma mulher que ora em silêncio, mas clama com todo o coração. Essa era Ana, e essa é só a primeira parte da sua história. No ano seguinte, como era costume, Eucana levou sua família novamente até Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Ana foi junto, como sempre. Mas dentro dela, algo estava diferente. A dor que ela carregava durante tanto tempo parecia mais pesada naquele ano. Talvez porque o tempo estivesse passando e nada mudava. Talvez porque os insultos de Penina estivessem mais fortes. Ou talvez porque a alma dela já estivesse cansada de esperar. Naquele dia, depois dos sacrifícios e das refeições, Ana não quis ficar com os outros. Ela se levantou discretamente e caminhou sozinha até a entrada do tabernáculo. Seus passos eram lentos, mas decididos. Era como se ela estivesse sendo guiada por algo mais forte do que sua própria vontade. Ela queria falar com Deus, não com palavras ensaiadas, não com repetições religiosas. Ela queria derramar a alma, abrir o coração, falar com Deus como nunca tinha falado antes. E foi exatamente isso que ela fez. Ajoelhou-se, baixou a cabeça e começou a orar. Mas sua oração não era como as outras. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Suas palavras eram internas, profundas, carregadas de sentimento. Era o tipo de oração que só Deus entende. O tipo de oração que não precisa de som, porque vem direto da alma. Ela chorava enquanto orava. Chorava com o rosto virado para o chão. Chorava não de desespero, mas de entrega. E no meio daquela oração, Ana fez algo que jamais havia feito antes. Ela fez um voto ao Senhor. Disse que, se Deus lhe desse um filho homem, ela o devolveria ao Senhor por todos os dias da vida dele. Prometeu que aquele filho não seria só dela, seria de Deus. Ela estava oferecendo antes mesmo de receber. Isso é algo raro, porque a maioria das pessoas promete algo depois de ser abençoada. Mas Ana fez o contrário. Ela se antecipou, entregou antes de ter. E isso mostra o quanto ela confiava. Ela não queria um filho para si mesma, queria para honrar a Deus. Queria para cumprir um propósito maior. Naquela hora, ela estava quebrantada, mas convicta. Fraca, mas cheia de fé. A oração de Ana naquele dia é uma das mais sinceras e poderosas da Bíblia. E ali, no meio do silêncio, algo começou a mudar. O sacerdote Eli estava ali perto, sentado na entrada do tabernáculo. Ele viu Ana orando daquele jeito estranho, com os lábios se mexendo e o rosto cheio de lágrimas. E não entendeu o que estava acontecendo. Pensou que ela estivesse bêbada e disse com tom de reprovação: "Até quando ficarás embriagada? Afasta de ti esse vinho." Era um julgamento precipitado, uma suposição errada. Mas quantas vezes isso acontece também conosco? Quantas vezes alguém está buscando a Deus de verdade e é mal interpretado? Quantas vezes um coração quebrantado é confundido com fraqueza ou confusão?
Ana, mesmo sendo repreendida injustamente, não se exaltou. Não se defendeu com orgulho. Ela respondeu com humildade. Disse que não estava bêbada. Explicou que era uma mulher angustiada, que estava apenas derramando sua alma diante do Senhor. Suas palavras foram calmas, mas firmes. E naquele momento, ele percebeu que havia se enganado. Ele viu que o que estava diante dele não era uma mulher descontrolada, mas uma mulher cheia de fé. E então mudou seu tom. Olhou para ela e disse: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que pediste. Essas palavras caíram sobre o coração de Ana como uma bênção, como uma confirmação de que Deus havia escutado. Ela se levantou, limpou o rosto, e algo dentro dela já era diferente. Não porque estivesse grávida ainda, não porque tivesse recebido algo, mas porque agora ela sabia que Deus havia ouvido, e isso bastava. A tristeza não tinha mais o mesmo peso. A espera já não parecia tão escura. O rosto dela brilhou com uma nova esperança. E ali começou o milagre. Primeiro no coração, depois no ventre. Deus age assim. Ele planta a fé antes de fazer florescer o resultado. E quando ele planta, ninguém pode arrancar. A oração de Ana naquele dia mudou tudo, mesmo sem testemunhas, mesmo sem barulho. Porque quando o clamor é verdadeiro, Deus responde no tempo certo, e esse tempo estava chegando. Os dias passaram, e Ana voltou com Eucana para casa, como fazia todos os anos depois da peregrinação até Siló. Mas dessa vez, o coração dela estava em paz. Algo dentro dela havia mudado. Ela não sabia explicar com palavras, mas sabia que Deus a tinha ouvido. Não havia sinal visível ainda. Não havia gravidez. Penina continuava com seus filhos e suas provocações. Tudo ao redor parecia igual, mas Ana estava diferente por dentro. E é assim que Deus começa muitas vezes. Antes de mudar o que está fora, Ele transforma o que está dentro. A tristeza que antes era constante agora dava lugar a uma esperança silenciosa. Ela continuava vivendo sua rotina, mas sem o peso de antes, cuidava da casa. Participava das tarefas mas fazia tudo com o coração leve. E foi nesse tempo, no silêncio da espera, que Deus agiu. A Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana. Isso não quer dizer que ele a tinha esquecido, mas que havia chegado a hora de cumprir aquilo que estava sendo preparado. E então Ana ficou grávida. A promessa começou a tomar forma dentro dela. O milagre agora tinha nome e forma. Crescia em seu ventre dia após dia. E cada sintoma, cada movimento do bebê era como um lembrete divino de que Deus cumpre o que promete. Ela não gritou aos quatro ventos. Não saiu anunciando sua bênção com orgulho. Ela viveu cada momento com reverência, com gratidão, com fé. O bebê era mais que um filho. Era uma resposta. Era a prova de que Deus escuta. Era a confirmação de que nenhuma oração sincera é em vão. Ana escolheu chamar o menino de Samuel, porque do Senhor o pedi. O nome carregava o clamor, a espera, o milagre. Era um nome cheio de memória espiritual. Os primeiros meses com Samuel foram intensos. Ana o amamentava. Cuidava dele com todo o amor. Observava seus olhinhos crescendo atentos para o mundo. Mas dentro dela havia algo que nunca esquecia: o voto, a promessa.
O momento de entregar. Lô. Ela sabia que Samuel não era só dela. Ela o havia consagrado antes mesmo de vê-lo nascer. E esse pensamento não a fazia amar menos. Pelo contrário, fazia com que cada minuto ao lado dele fosse ainda mais precioso. Cada vez que ele sorria, cada vez que segurava seu dedo com aquelas mãozinhas pequenas, cada vez que adormecia em seus braços, Ana aproveitava tudo como se estivesse colecionando lembranças para guardar no coração. Ela não reclamava, não murmurava. Sabia que estava vivendo um tempo santo e vivia com intensidade. Eucana também sabia do voto e não se opunha. Ele entendia que aquele menino era um presente de Deus, mas também uma oferta, um chamado. E essa unidade entre os dois mostra o quanto o lar deles era guiado por fé. Quando Samuel deixou de mamar e já estava grandinho o suficiente para viver sem a mãe, Ana sabia que a hora tinha chegado. Não havia lamento, não havia desespero. Havia um coração firme, uma decisão clara. Ela preparou tudo, com cuidado. Roupas limpas, alimento e, principalmente, a alma. Porque entregar não é fácil, mas quando é feito com fé, se transforma em ato de adoração. Ana não estava apenas devolvendo um filho, estava devolvendo a Deus aquilo que Ele mesmo havia dado. E isso é um dos maiores atos de fé registrados na Bíblia. Amar a ponto de entregar, confiar a ponto de soltar, crer a ponto de obedecer mesmo com o coração apertado. Essa era Ana, e Samuel estava prestes a começar sua própria jornada. Uma jornada que mudaria para sempre a história de Israel. Ana sabia que o momento estava próximo. Samuel já não era mais um bebê de colo. Ele andava, falava, sorria com confiança, e seus olhos brilhavam com curiosidade e doçura. Cada dia ao lado dele era como um presente embrulhado em amor. Ela o observava dormindo e pensava em tudo que viveram desde aquela oração silenciosa em Siló. Lembrava da dor, do clamor, do voto. E agora ali estava ele, vivo, forte, uma promessa, respirando no seu colo. Mas por mais que a alegria enchesse sua casa, Ana nunca se esqueceu do que havia dito ao Senhor. Ela sabia que o tempo de cumprir sua palavra estava se aproximando. Não era fácil. Nenhuma mãe quer abrir mão do filho que tanto desejou. Ainda mais depois de tê-lo nos braços, depois de ter ouvido suas primeiras palavras, sentido seu cheiro, acalmado seu choro. Mas Ana não via Samuel como posse. Ela o via como missão, como parte de um plano maior que envolvia algo além dela. E é isso que diferencia a fé madura da fé superficial. A fé madura entende que tudo que Deus nos dá é para ser usado para a glória dele. E Ana queria ser fiel, não só com palavras, mas com atitudes. Então começou a preparar o coração. Começou a preparar Samuel. Contava a ele histórias sobre Deus. Falava de Moisés, do Mar Vermelho, da travessia do deserto, das promessas feitas a Abraão. Falava de como o Senhor é fiel, justo e poderoso. E talvez Samuel ainda não entendesse tudo, mas escutava com atenção, com reverência. O espírito dele já se afinava com o propósito, mesmo sem saber. Chegou o dia. O dia que Ana tanto temia e tanto esperava ao mesmo tempo. Ela acordou cedo, vestiu Samuel com as roupas que ela mesma costurou. Cada ponto daquelas vestes tinha sido feito com cuidado, com oração.
Cada pedaço de tecido carregava o amor de uma mãe e a fé de uma serva. Ela arrumou tudo o que levariam para a viagem. E junto com Eucana e o menino, partiu em direção ao tabernáculo de Siló. A caminhada até lá foi lenta, silenciosa. Cada passo era pesado, mas cheio de propósito. Ela segurava a mão de Samuel com firmeza, mas sem prender. Era como se dissesse com um gesto: estou te levando, mas sei que você pertence a alguém maior. Quando chegaram a Siló, Ana sentiu o cheiro do incenso, ouviu o som dos passos no átrio e o coração dela acelerou. Cada detalhe daquele lugar a lembrava do dia em que havia orado em silêncio, com os lábios trêmulos, com os olhos molhados, e agora estava ali de novo, com a resposta, com o menino, com a semente transformada em fruto. Ela procurou Eli, o sacerdote. Ele já era mais velho, com os olhos cansados, mas com o espírito atento. Ao vê-lo, Ana se aproximou com respeito e disse com voz firme, mas cheia de emoção: meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será do Senhor. E ali, diante do altar, ela entregou seu filho, sem gritar, sem implorar mais tempo, sem recuar. Foi uma entrega limpa, profunda, corajosa. Ele olhou para o menino, depois para Ana, e entendeu a grandeza do que estava acontecendo. Não era só um menino sendo deixado no templo. Era o nascimento de um chamado. Era o início de uma jornada profética. Era Deus começando a agir através de alguém pequeno, mas com destino grande. Ana não caiu em prantos. Não saiu correndo. Ficou ali, em pé, com o coração apertado, sim, mas cheio de paz. Porque quando a gente entrega com fé, a dor não domina. A obediência traz força. E a certeza da fidelidade de Deus sustenta. E antes de ir embora, Ana fez algo extraordinário. Ela cantou, levantou a voz e entoou um cântico de louvor que ficou marcado na história. Não era uma música comum, era uma declaração de fé. Era uma celebração da justiça de Deus. Ela dizia que o Senhor é quem dá vida e quem tira. Ele empobrece e enriquece. Que Ele exalta o humilde e derruba o soberbo. Dizia que não há rocha como nosso Deus. Esse cântico revelava a alma de Ana. Mostrava que ela não entregava Samuel com tristeza, mas com fé, com alegria, com certeza de que estava cumprindo um propósito maior do que ela. Era um louvor cheio de confiança, como quem sabe que o que é colocado nas mãos de Deus floresce mais do que em qualquer outro lugar. Depois do cântico, ela se despediu de Samuel com um beijo demorado. Sussurrou algo que só ele e Deus ouviram. E então, com os olhos ainda molhados, mas com o coração em paz, ela voltou para casa, sem seu filho nos braços, mas com a certeza de que ele estava exatamente onde deveria estar, no centro da vontade de Deus. E ali, naquele altar, começou a jornada de Samuel, e também o legado de uma mulher que sabia orar, esperar e, acima de tudo, entregar. Samuel agora vivia no tabernáculo, sob os cuidados do sacerdote Eli. Era apenas um menino, mas já carregava sobre si um chamado que ninguém podia ver com os olhos naturais. Ele não chorava para voltar para casa. Não reclamava da ausência da mãe. Havia nele uma obediência tranquila, uma disposição suave que tocava o coração dos que o observavam. Cada manhã,
Ele se levantava antes dos demais. Ajudava com os serviços do templo, aprendia os rituais, limpava os utensílios sagrados, observava tudo com atenção. Não era tratado como profeta, nem como alguém especial. Ele era apenas mais um servidor no meio dos muitos. Mas Deus já estava olhando para ele de uma forma diferente. Porque Deus não escolhe pela aparência, nem pela idade, nem pelo status. Ele olha o coração. E o coração de Samuel era limpo, disposto, disponível. Era o tipo de coração que Deus ama moldar. Ana, por sua vez, havia voltado para casa. Sua vida tinha mudado completamente, mas seu coração continuava ligado ao menino. Ela o carregava nas orações, nas lembranças, nos sonhos. E todos os anos, quando Eucana subia novamente a Siló, Ana ia também. Levava consigo roupas novas feitas por ela mesma. Cada ponto costurado à mão carregava uma bênção. Era como se ela envolvesse Samuel com orações silenciosas em forma de tecido. Quando ela o via, mesmo que só por pouco tempo, seu coração se enchia. Ela não precisava ouvir palavras dele. Bastava olhar em seus olhos e perceber que ele estava bem. Ela sabia que ele crescia não apenas em estatura, mas em graça diante de Deus. O olhar dele dizia tudo. Ele estava onde precisava estar. E ela estava em paz. Essa parte da história ensina algo profundo. Às vezes, amar é também deixar ir. Às vezes, a fidelidade a Deus exige distância, sacrifício, desapego, mas tudo isso é recompensado por uma paz que o mundo não pode dar. E Deus viu o coração de Ana, viu sua entrega, viu sua fidelidade. E como sempre faz com os que o honram, ele respondeu com abundância. A Bíblia diz que o Senhor visitou Ana novamente, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. 5 crianças correndo pela casa que antes era silenciosa. 5 risadas que enchiam os dias de vida e som. A mulher que antes chorava sozinha, agora cantava de gratidão. E mesmo com a casa cheia, ela nunca se esqueceu de Samuel. Ele continuava sendo o elo entre sua dor passada e sua fé presente. Continuava sendo a lembrança viva de que Deus escuta. E cada vez que ela subia a Siló, cada vez que costurava uma túnica, cada vez que dobrava os joelhos, ela se conectava de novo com o propósito maior que estava se desenrolando diante dos olhos dela. Samuel continuava crescendo. Aos poucos, todos ao redor começaram a perceber que havia algo diferente naquele menino. Sua fala era cuidadosa. Sua presença transmitia paz. Havia um brilho nos olhos dele que ninguém conseguia explicar. Até Eli, já velho e cansado, notava que Samuel aprendia rápido e ouvia com atenção incomum. Era como se Deus estivesse preparando aquele menino em silêncio. Como se cada dia comum no templo estivesse forjando um futuro extraordinário. E é assim que Deus age. Ele prepara no oculto, ele molda no silêncio, ele levanta no tempo certo. Samuel não tinha pressa, não exigia destaque, apenas servia. E isso o tornava ainda mais apto para aquilo que Deus tinha planejado. Ninguém sabia ainda, mas Israel estava prestes a viver uma nova fase. E o instrumento que Deus escolhera era aquele menino entregue com lágrimas e fé por uma mulher que soube orar e confiar até o fim. Samuel crescia diante do Senhor. A cada ano, ele se tornava mais firme, mais sábio, mais sensível à presença de Deus. Era ainda jovem, mas já mostrava sinais de maturidade que não vinham da idade e sim do espírito. Servia no tabernáculo com humildade e zelo.
observava tudo com atenção. Fazia perguntas certas na hora certa. Era respeitoso com Eli, cuidadoso com os rituais e silencioso nos momentos que exigiam reverência. Não buscava posição nem elogio, apenas obedecia. E isso o tornava especial, porque Deus não procura quem quer aparecer. Deus escolhe quem está disposto a ouvir. E Samuel ouvia com o coração, com os olhos, com a alma. Ele crescia diante de Deus e também diante das pessoas. Todos os que passavam por Siló e viam aquele menino servindo com alegria, percebiam que havia algo diferente ali, algo que não se explicava com palavras. Era como se Deus estivesse depositando sua mão sobre ele dia após dia, moldando em silêncio o futuro profeta de Israel. E enquanto isso acontecia, Deus continuava cuidando de Ana. Ela já não era mais lembrada como a mulher estéril. Sua casa era cheia de filhos, suas noites cheias de risadas, seus dias cheios de vida, mas mesmo assim, ela nunca deixou de pensar em Samuel, nunca deixou de orar por ele, nunca deixou de subir a Siló com o mesmo zelo e reverência. A cada túnica que fazia, ela colocava uma parte de si. A cada ponto, uma oração. A cada linha costurada, uma bênção silenciosa. Ela sabia que o menino não era apenas seu filho, era um servo do Senhor, um instrumento em formação, e isso a enchia de alegria e de temor ao mesmo tempo. E foi numa dessas noites comuns no tabernáculo que tudo começou a mudar. O povo de Israel vivia em tempos de silêncio espiritual. Deus não falava com frequência. As visões eram raras. O povo se afastava dos caminhos certos. E até o próprio Eli, já idoso, parecia cansado e confuso. Seus filhos, que também serviam no templo, eram desobedientes e corrompidos. Faziam o que era errado aos olhos de Deus. E mesmo assim, permaneciam ali. Era como se a voz de Deus estivesse calada, como se o céu estivesse em pausa. Mas Deus nunca está realmente em silêncio. Ele apenas espera o momento certo para falar. E naquela noite, enquanto tudo parecia igual, algo diferente aconteceu. Samuel estava deitado em seu lugar, próximo da arca de Deus. O ambiente era silencioso. A luz do templo quase apagada. O mundo dormia, mas o céu estava acordado. E então ele ouviu: Samuel. O nome foi chamado com clareza, como se alguém estivesse perto dele. Ele se levantou de imediato e correu até Eli. Chamou? Perguntou ele, ainda sonolento. Mas Eli respondeu que não havia chamado e mandou que Samuel voltasse a deitar. Samuel obedeceu. E logo depois, a voz se repetiu: Samuel. Mais uma vez. Ele se levantou e foi até Eli. Mas novamente o sacerdote disse que não o havia chamado. E isso se repetiu pela terceira vez. Foi então que Eli, com os olhos cansados, mas com o espírito atento, entendeu o que estava acontecendo. Era Deus chamando o menino. Era o início de algo grandioso. E então ele disse: quando você ouvir de novo, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou ao seu lugar, deitou-se e esperou. O coração batia mais forte. Algo estava prestes a acontecer. E aconteceu. A voz veio pela quarta vez: Samuel. E dessa vez ele respondeu como Eli ensinou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Foi nesse instante que Deus começou a revelar sua palavra a Samuel. Palavras fortes, sérias. Mensagens sobre o que estava para acontecer com Israel e com a casa de Eli. Deus confiou a um menino uma mensagem que muitos adultos não teriam coragem de ouvir. Porque Deus não escolhe pela idade, escolhe pelo coração. E Samuel tinha um coração sensível e obediente. Ele ouviu cada palavra com temor. Não questionou, não fugiu, apenas viu. E ali, naquela noite simples, começou a missão do menino que mudaria o destino de uma nação. O silêncio foi quebrado. A voz de Deus voltou a ecoar. E ela havia escolhido um menino, um filho da oração, um fruto da entrega, um legado de fé. Samuel ainda era jovem, mas já carregava dentro de si a semente da profecia. E essa semente, dali em diante, começaria a florescer diante de todos, diante do povo, diante do mundo. Pela manhã, Samuel acordou diferente. Seu corpo era o mesmo, mas sua alma havia sido tocada. Ele sabia que havia ouvido algo que mudaria tudo. Deus havia falado com ele. Mas agora vinha a parte mais difícil: contar para Eli, o próprio sacerdote, o homem que o criava, o homem sobre quem recaiam as palavras duras que Deus havia dito. Samuel hesitou. Teve medo, não queria ferir, não queria desrespeitar. Mas Eli, com o coração já experiente e sensível às coisas do alto, chamou o menino e disse: "Conta-me tudo, não me esconda nada." E Samuel contou, palavra por palavra, mesmo as mais difíceis, mesmo as que doíam. E Eli, com humildade, apenas disse: "É o Senhor. Faça o que bem lhe parecer." Ali estava um homem aceitando a vontade de Deus e um menino sendo confirmado como porta-voz do céu. Depois daquele dia, nada mais foi como antes. Samuel crescia e Deus continuava falando com ele. E quanto mais Deus falava, mais o povo percebia que havia algo diferente naquele jovem. De Dan até Berseba, todo Israel reconheceu que Samuel era profeta do Senhor. Não por causa de sua aparência, não por títulos, mas porque a presença de Deus era visível em sua vida. Nenhuma palavra que ele dizia caía por terra. Tudo se cumpria. Tudo fazia sentido. Era como se cada frase de Samuel carregasse o peso da verdade divina. Ele virou referência, virou conselheiro, virou juiz e, com o tempo, virou também líder de uma geração. O menino que foi entregue por uma mãe em lágrimas agora era a voz de Deus num tempo de confusão. Ele não apenas falava, ele vivia o que dizia. Guiava o povo, repreendia quando necessário, intercedia e, acima de tudo, permanecia fiel. Ana acompanhava tudo de longe. Não vivia no templo. Não estava ao lado do filho todos os dias. Mas cada notícia boa sobre ele era como uma confirmação de que sua oração não havia sido em vão. Ela lembrava das noites de silêncio, das provocações de Penina, da tristeza que parecia eterna. E agora via o resultado de uma fé perseverante. Via que quando entregamos o que mais amamos nas mãos de Deus, Ele transforma, Ele multiplica, Ele honra. Ana foi lembrada na história não apenas como a mãe de Samuel, mas como uma mulher que soube orar com sinceridade, esperar com paciência e cumprir o que prometeu com coragem. Sua história mostra que Deus não se esquece,
que ele vê o que ninguém vê. Escuta o que ninguém escuta e responde no tempo certo. Mostra que orações silenciosas podem produzir frutos que impactam gerações. E que o que entregamos com dor pode voltar para nós em forma de legado. O filho que ela sonhou, ela consagrou. E Deus o usou para mudar a história de Israel. Essa história não é só sobre Ana, não é só sobre Samuel, é sobre você também. Sobre todos que já choraram em silêncio, sobre todos que esperam por algo impossível, sobre todos que foram mal interpretados, provocados, esquecidos. Deus vê tudo, Deus escuta, e no tempo certo, Ele age. Mas para isso, é preciso fazer como Ana, orar com o coração, entregar sem reservas, cumprir a palavra, confiar mesmo quando tudo parece parado. Porque o Deus que respondeu a Ana ainda é o mesmo. Ele ainda transforma lágrima em milagre, silêncio em direção, espera em vitória. E o que ele fez por Ana, ele pode fazer por você também. Basta orar, basta confiar, basta entregar. Porque nenhum clamor sincero passa despercebido diante do céu.